A floresta amazônica é um dos lugares mais extraordinários do planeta. Ela abriga uma imensa variedade de seres vivos. Mesmo sendo um dos ecossistemas mais estudados pela ciência, grande parte da Amazônia ainda permanece desconhecida. Todos os dias, novas descobertas surpreendentes são feitas em suas profundezas. Será que realmente compreendemos essa floresta tão densa? Estamos mesmo cientes das criaturas misteriosas que ali habitam? Vamos explorar desde os povos mais enigmáticos que vivem isolados na floresta até os segredos de um misterioso rio subterrâneo. Junte-se a nós enquanto revelamos as novas e surpreendentes descobertas ocultas neste majestoso ecossistema. O rio fervente da Amazônia. Imagine um rio tão quente que pode queimar a pele em segundos. Por mais incrível que pareça, esse rio realmente existe e está escondido nas profundezas da Amazônia. Ele é conhecido como Xanai Timpixca, ou simplesmente o rio que ferve, um fenômeno natural envolto em mistério e reverência. Segundo a tradição local, o rio é protegido por um antigo espírito das águas da floresta, o que contribui para sua aura quase mística. A história da redescoberta desse lugar começa com Andrés Russo, um jovem explorador que cresceu ouvindo de seu avô peruano histórias sobre um rio fervente escondido na selva. Movido pela curiosidade e pelo fascínio, Russo se tornou geofísico e iniciou uma busca científica para provar que a lenda era real. Em 2011, ele finalmente encontrou o rio em uma remota região do Peru Central, próximo à pequena cidade de Mayantuyacu. Para acessar o local, precisou da permissão especial de um xamã da comunidade indígena que protege a área. O que ele encontrou foi impressionante. A temperatura das águas variava de cerca de 50 graus Celsius até mais de 90, quente o suficiente para causar queimaduras de terceiro grau em poucos segundos. Em alguns pontos, a água chega muito próximo da ebulição. Esse rio é um afluente do rio Pachita e é considerado o maior rio térmico do mundo. Ele se estende por mais de 9 quilômetros, com os trechos mais quentes alcançando cerca de 6 quilômetros contínuos. O nome Xanai Timpixca significa fervido pelo calor do sol em língua nativa, embora o calor que aquece essas águas não venha do astro-rei, mas sim de um sistema geotérmico profundo que ainda intriga os cientistas. Apesar de não estar ligado a nenhuma atividade vulcânica, o rio é aquecido por processos naturais que ainda estão sendo estudados. Esse é mais um dos muitos mistérios da floresta amazônica. Um lembrete de como a natureza ainda guarda maravilhas surpreendentes, que unem ciência, tradição e espiritualidade em um mesmo fluxo de águas ferventes. Cidades há muito perdidas na Amazônia. A descoberta recente de antigas cidades escondidas nas profundezas da floresta amazônica está transformando nossa visão sobre a história pré-colombiana. Esses antigos centros urbanos, que um dia foram cheios de vida, ficaram completamente ocultos sob a densa vegetação por séculos. Graças ao uso de tecnologias modernas como o LIDAR, um tipo de varredura a laser que penetra a cobertura vegetal, arqueólogos conseguiram revelar impressionantes estruturas que compõem vastas paisagens urbanas, com ruas, praças e edificações bem definidas. Estima-se que essas cidades foram habitadas entre os anos de 1250 e 1500 d.C. e demonstram um grau de planejamento urbano surpreendente. Um dos aspectos mais notáveis é a precisão geométrica encontrada nos alinhamentos das ruas e edifícios, o que indica um domínio avançado de arquitetura e design por parte de seus construtores. Além disso, os achados sugerem a existência de uma sociedade altamente organizada, com redes de comércio que interligavam diferentes regiões da floresta. O que realmente distingue esses assentamentos antigos é a maneira como eles se harmonizavam com o ambiente. Ao contrário das cidades modernas, que frequentemente desmatam e dominam a paisagem, essas cidades amazônicas pareciam integrar-se de forma equilibrada com a floresta ao redor. Ferramentas, cerâmicas e adornos encontrados nas escavações nos ajudam a entender melhor o cotidiano dessas populações, ao mesmo tempo que revelam uma cultura rica e complexa. Apesar de toda a sua sofisticação, essas cidades sofreram um colapso abrupto. A teoria mais aceita entre os pesquisadores é que doenças trazidas pelos colonizadores europeus, para as quais os habitantes locais não tinham imunidade, foram responsáveis pela dizimação dessas sociedades. Essas revelações nos fazem refletir sobre o quanto ainda desconhecemos da Amazônia. Se cidades inteiras puderam permanecer ocultas durante séculos,
Quantos outros mistérios ainda repousam sob as copas dessa floresta milenar, à espera de serem desvendados? O paiara, o lobo aquático. Nas profundezas da bacia do rio Amazonas, em meio à floresta tropical, existe um mundo submerso habitado por criaturas tão fascinantes quanto intimidadoras. Entre elas está o enigmático paiara, conhecido também como peixe-tigre dente de sabre ou simplesmente o lobo d'água. Entre todos os habitantes dessas águas, poucos despertam tanto fascínio quanto o paiara. O mistério em torno dessa espécie se deve em parte à escassez de estudos aprofundados, mas é sua aparência que realmente impressiona. O traço mais marcante são os dentes. Afiados, pontiagudos e alinhados como lâminas, com destaque para 2 caninos enormes que se projetam da mandíbula inferior e podem medir entre 10 e 15 centímetros. Tão impressionantes são esses dentes que o peixe nasce com cavidades naturais na mandíbula superior para acomodá-los. Quanto à alimentação, o paiara não é nada modesto. Suas presas incluem até mesmo piranhas. Ele prefere viver em águas rápidas e claras, como as que correm nas corredeiras e nas bases de cachoeiras, ambientes ideais para sua técnica de caça agressiva e precisa. Esses peixes são mestres em emboscadas. Avançam com velocidade contra cardumes, espalhando pânico e desorganização, enquanto seus dentes tipo adaga perfuram e prendem suas vítimas. Alguns peixes são engolidos por inteiro, mas outros são literalmente dilacerados pelos caninos afiados do predador. O paiara não é apenas mais um peixe da Amazônia. Ele é uma verdadeira máquina de caça, um predador perfeito adaptado ao caos e à correnteza das águas tropicais. O rio subterrâneo. Todos conhecem o majestoso rio Amazonas, um dos maiores e mais poderosos rios do planeta. Mas o que poucos sabem é que em 2011, cientistas fizeram uma descoberta surpreendente bem debaixo da floresta. Outro rio escondido, fluindo silenciosamente sob nossos pés. Batizado de Rio Hamza, ele não é um simples riacho subterrâneo. Com impressionantes 6.000 quilômetros de extensão, semelhante à do próprio Amazonas, esse rio subterrâneo também apresenta uma largura entre 200 e 400 quilômetros, superando até mesmo a foz do Amazonas. Embora mais largo, o Hamza não corre como um rio tradicional. Sua água se move lentamente, infiltrando-se pelo subsolo como um gigantesco lençol subterrâneo. É essa natureza incomum que o manteve escondido por tanto tempo, só sendo revelado após análises de antigos poços de petróleo e simulações avançadas feitas por cientistas brasileiros. Essa descoberta mostra o quanto ainda desconhecemos sobre a própria Amazônia. Abaixo da floresta que já nos impressiona com sua biodiversidade, há ainda segredos fluindo no escuro, esperando para serem revelados. Inseto cabeça de amendoim. Conheça o inseto cabeça de amendoim, uma criatura peculiar, cuja cabeça se assemelha de maneira impressionante a um amendoim. Essa forma curiosa não é mero capricho da natureza, mas uma estratégia engenhosa de disfarce, permitindo que o inseto confunda predadores em seu ambiente natural. Contudo, essa é apenas uma de suas características surpreendentes. Além da aparência incomum, o inseto cabeça de amendoim conta com uma tática de defesa incomum: a liberação de uma substância de odor forte, o que ajuda a mantê-lo fora do menu de possíveis ameaças. Ele também é mestre da camuflagem, apresentando variações de cor que o fazem desaparecer entre folhas e galhos. Outro recurso notável está em suas asas, onde exibe um par de grandes olhos falsos, criando a ilusão de ser um animal maior e potencialmente perigoso. Essa ilusão visual intimida predadores e o mantém seguro. E há ainda mais. Esse inseto também tem a habilidade de brilhar no escuro, o que o torna ainda mais intrigante. Apesar de sua aparência estranha, o inseto cabeça de amendoim cumpre um papel essencial como polinizador, contribuindo para a manutenção das plantas e para o equilíbrio do ecossistema em que vive. Recebemos uma imagem intrigante enviada por um inscrito do canal, e ela nos leva direto ao coração da floresta amazônica, onde o desconhecido parece ganhar forma. Em uma descoberta perturbadora feita por exploradores em uma vila remota escondida na selva, algo bizarro foi registrado em uma foto. Um ser com aparência quase alienígena, pendurado na estrutura de uma construção abandonada, chocou não apenas os moradores locais, mas também especialistas ao redor do mundo. A criatura apresentava um corpo esquelético, membros alongados e uma cabeça desproporcionalmente grande, com olhos escuros e vazios que pareciam observar o nada.
Sua pele, brilhante e úmida, dava a impressão de estar viva, mesmo estando aparentemente imóvel. Moradores afirmam ter visto esse ser por vários dias antes da chegada dos exploradores. Para alguns, ele seria um espírito guardião da floresta. Para outros, um visitante vindo de um lugar além da Terra. Não faltaram teorias, de experimentos genéticos secretos a uma espécie até hoje desconhecida, escondida entre os mistérios da Amazônia. Desde então, a imagem se espalhou pelas redes sociais e deu origem a intensos debates entre cientistas, criptozoologistas e teóricos da conspiração. Ninguém conseguiu explicar com clareza o que exatamente foi registrado, e isso só aumenta o mistério. Agora deixamos a pergunta para você. Estamos diante de uma criatura real, um ser que desafia tudo que conhecemos, ou isso não passa de mais uma farsa elaborada da internet? O que você acha? As valas em forma de anel. Na vastidão da paisagem da Amazônia brasileira, enigmas intrigantes se desdobram na forma de imensos fossos em formato de anel. Essas antigas obras na Terra antecedem a própria floresta tropical que agora cobre a região. Enquanto lembram as linhas de Nazca no Peru, essas características misteriosas continuam a desconcertar arqueólogos, com seu propósito envolto em incerteza. Ao longo dos anos, arqueólogos têm apresentado várias teorias, especulando que essas estruturas poderiam ter funcionado como locais de sepultamento ou como uma forma de defesa. No entanto, a verdade permanece elusiva, e uma teoria mais extravagante sugere que esses anéis poderiam ser marcas deixadas por objetos voadores não identificados que pousaram antes da floresta começar a crescer. A pergunta que persiste é: como as pessoas antigas criaram esses anéis? A resposta para essa pergunta também está envolta em incerteza. Não existem evidências concretas que confirmem a existência de ferramentas capazes de criar esses anéis durante o período em que foram construídos. Enquanto contemplamos essas estruturas antigas, elas continuam a nos mistificar, servindo como lembretes dos segredos escondidos no coração da Amazônia. Sanguessuga T-Rex. A Sanguessuga T-Rex não é uma típica sugadora de sangue. Apesar do nome, esse pequeno ser geralmente tem menos de 5 centímetros de comprimento. Mas não se deixe enganar pelo tamanho. Seus dentes estão longe de ser pequenos. Ostentando 8 presas afiadas, cada uma com impressionantes 130 microns de altura, esses dentes são tão finos quanto um fio de cabelo humano, mas 5 vezes maiores do que os dentes médios de uma sanguessuga. Em termos simples, esses pequenos terrores têm uma mordida feroz. O que destaca a Sanguessuga T-Rex é seu hábito perturbador de se infiltrar dentro de suas vítimas. Usando seus dentes formidáveis, ela serra os tecidos de mamíferos por meio de vários orifícios, incluindo olhos, uretras e reto. É tão assustador quanto parece. O primeiro encontro conhecido com essa criatura perturbadora ocorreu quando um espécime foi removido do nariz de uma menina na província de Chanchamayo, no centro do Peru, em 2007. A menina, que frequentemente se banhava nos lagos, rios e córregos da região amazônica de Onan, no Peru, sentiu uma estranha sensação de deslizamento na parte de trás do nariz. Surpreendentemente, por mais sinistra que possa parecer, a Sanguessuga T-Rex pode ter um papel no futuro da medicina. Pesquisadores no Museu Americano de História Natural, na cidade de Nova York, estão estudando esse ser, na esperança de desenvolver medicamentos para prevenir coágulos sanguíneos. Pé Grande da Amazônia. Mesmo que você nunca tenha ouvido falar do famoso pé grande das florestas da América do Norte, a selva amazônica tem sua própria versão enigmática, conhecida como Maroxi. Descritos como seres enormes semelhantes a macacos, alcançando até 12 metros de altura, essas criaturas, apesar de sua aparência primitiva, são consideradas bastante inteligentes. Algumas descrições sugerem que usam arcos e flechas e vivem em aldeias. Um encontro notável com o Maroxi foi relatado pelo explorador britânico Coronel Percy Harrison Fawcett, que afirmou tê-los encontrado enquanto mapeava as selvas da América do Sul em 1914. Segundo Fawcett, essas criaturas eram cobertas de pelos e habitavam uma região ao norte de uma tribo chamada Maubi. Comunicavam-se por meio de grunhidos e eram altamente hostis aos humanos. Em seu livro Trilhas Perdidas, Cidades Perdidas, Fawcett descreveu um encontro próximo com o Maroxi, quando eles quase atacaram sua equipe. O grupo conseguiu afugentá-los ao disparar tiros no chão, perto dos pés das criaturas, que fugiram apavoradas.
Em 1925, o coronel Fawcett e toda a sua equipe desapareceram enquanto procuravam uma cidade perdida. Teorias variam entre ataques de tribos locais, fome ou doenças. Outros especulam que o Maroxi pode ter sido o responsável pelo desaparecimento, embora não existam provas concretas para sustentar essa hipótese. O mistério do Maroxi adiciona mais um capítulo intrigante às lendas de criaturas misteriosas escondidas nas profundezas da Amazônia. Desenhos antigos na Amazônia. Na história da América do Sul, um capítulo fascinante se revela. Este foi o último continente a ser colonizado por humanos, com nossos ancestrais chegando por volta de 12 mil anos atrás, ao final da última era glacial. No entanto, compreender plenamente essas primeiras comunidades tem sido um desafio imenso, devido à densidade da floresta amazônica e seu ambiente úmido e exuberante. Durante décadas, cientistas vêm tentando reconstruir o modo de vida de antigas civilizações ocultas nas profundezas da selva. Em 2017, uma descoberta impressionante chamou a atenção do mundo. Arqueólogos encontraram um extenso trecho de pinturas rupestres com cerca de 13 quilômetros de extensão no coração da floresta colombiana. Acredita-se que essas imagens tenham sido feitas pelos primeiros humanos que habitaram a região tropical. Esses desenhos retratam animais como mastodontes e preguiças gigantes, oferecendo pistas valiosas sobre a fauna que coexistia com os primeiros habitantes da floresta. As imagens despertam especial interesse entre biólogos, pois retratam espécies hoje extintas, proporcionando uma janela para a biodiversidade do passado. Por meio da análise cuidadosa de cada pintura, os cientistas esperam revelar mais sobre o ambiente natural e os costumes dos primeiros povos da Amazônia. Essa descoberta não apenas enriquece o conhecimento arqueológico, como também amplia nossa compreensão sobre a relação ancestral entre humanos e natureza. Tsantsa. Durante os séculos XVIII e XIX, exploradores europeus aventuraram-se pela América do Sul e entraram em contato com as culturas responsáveis por criar cabeças humanas encolhidas conhecidas como Tsantsa. Essas cabeças encolhidas fascinaram os exploradores, levando-os a negociar com as tribos locais jivaroanas para levar essas cabeças como lembranças para casa. A prática histórica de criar Tsantsa possui significado simbólico e espiritual profundo para as tribos que a originaram. Essa tradição teve início na floresta amazônica, abrangendo o norte do Peru e o leste do Equador, onde os índios jivaroanos envolviam-se em conflitos por recursos de terra e territórios de caça, resultando em batalhas. Após derrotar seus inimigos, eles os decapitavam e voltavam às suas comunidades para transformar essas cabeças em Tsantsa. Essa tradição foi transmitida de geração em geração. Embora fosse algo aterrorizante, os primeiros europeus que encontraram as cabeças encolhidas no século XIX enxergaram uma oportunidade de lucrar ao vender esses restos mortais para colecionadores. Somente na década de 1930 é que a prática de comercialização das Tsantsas foi criminalizada. Embora essa prática não esteja mais acontecendo, ela continua sendo culturalmente importante para os descendentes dos índios jivaroanos, incluindo 4 tribos: Shuar, Awar, Ramissa e Aguaruna. Essas tribos acreditavam que encolher a cabeça de um indivíduo morto permitiria que adquirissem a alma dessa pessoa, proporcionando ao portador poder adicional e proteção contra sofrer um destino semelhante. Essas Tsantsas eram usadas ao redor da cintura para demonstrar a habilidade em combate.